As irmãs estão entrando aí. Você me disse se o som tá bom, tá? Tá bom. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor depois desse louvor maravilhoso, né? E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é a história de uma mulher. Nós vamos estudá-la, está aqui em João, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: Uma mulher samaritana chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias água, e ele te daria água da vida. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: Vinde ver um homem que me disse tudo o que fez. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Senhor nosso Deus, eis aqui a sua palavra, ó Pai. Eis aqui, Pai amado, os meus ouvintes, ó Pai, que está aqui acessando, Pai, o seu celular, seus computadores. E eu peço ao Senhor a graça para transmitir-lhe o conhecimento da sua palavra, para que, Pai amado, crendo na sua palavra, possam, Pai, terem as suas vidas transformadas pelo poder do seu evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto falando aqui da mulher samaritana, uma história maravilhosa, que para mim, como experiência própria, vale aqui dizer aos irmãos que realmente me chocou e me deixou emocionado. E para que os irmãos sintam o que eu senti, eu quero contar a história dessa mulher para os irmãos. Mas se eu contar a história para os irmãos dessa mulher aqui, segundo a nossa cultura, a nossa época, ela não será tão impactante como foi vivida por esta mulher. Então eu convido a você a voltar comigo na sua imaginação, há aproximadamente 2000 anos atrás. Veja uma menina crescendo, uma moça crescendo, se levantando, numa cultura onde a mulher era rejeitada, ela era totalmente rejeitada pela sociedade, quando os métodos e os diálogos das pessoas, quando os fariseus, quando os líderes religiosos judaicos diziam que valia a pena mais quebrar a pedra da lei do que ensiná-la a uma mulher. As pessoas diziam naquela época que maldito era o homem que perdia tempo conversando com uma mulher. Numa cultura cheia de preconceitos, numa cultura onde as pessoas não respeitavam a mulher, ela não servia nada mais do que para apenas servir como um instrumento de procriação, de gerar filhos. E detalhe, ela só seria valorizada se desse à luz filhos homens, pois a culpa seria da mulher dela ter gerado filhas, meninas. Meus amados irmãos, o que aconteceu? O que acontece então? Essa mulher cresce nessa cultura. E ela cresce com a sede que todo mundo tem, condição humana, a sede da felicidade. Creio eu que Deus colocou esta sede em cada um dos seres humanos. O ser humano teve como, dentro do seu coração, quando Salomão escreve em Eclesiastes, que o desejo do homem era buscar, que Deus colocou dentro do homem a eternidade, era para buscar em Deus, como fim último, a felicidade. O desejo do homem é encontrar a felicidade. No entanto, por causa do pecado, da visão distorcida de tudo e da realidade, eles buscam a felicidade nos meios. O que é os meios? Droga, bebida. Salomão, ele viveu isso muito bem. Ele buscou a felicidade nos meios. Salomão, ele diz que ele quis mulher, ele buscou as mulheres. Quis fama, ele buscou a fama.
Ele quis a glória, ele buscou a glória com todas as suas forças. E ele chega um momento da sua vida que ele diz: tudo que os seus olhos desejaram, isso ele obteve. Ele foi atrás daquilo que o seu coração desejou. Ele teve riqueza, ele teve dinheiro, ele teve fama, ele teve mulher, ele teve tudo que ele desejava debaixo do sol, por causa da sede da felicidade. E quando chegando no final da sua vida, irmãos, ele revela o que essa busca incessante pela felicidade debaixo do sol trouxe. Trouxe a frustração. Quando ele olha para trás, ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu sei que você tem sede, pois isso é algo do ser humano, é algo nosso, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, e vai pela vida fora. Até o final da vida o homem tem sede. O olho não cansa de ver, o ouvido não cansa de ouvir, e o coração não cansa de desejar. E o que vai mudar apenas são os meios para obter essa felicidade. Mas como que essa mensagem também se encaixa aqui, essa reflexão sobre Salomão se encaixa na vida da mulher samaritana? E veja essa mulher crescendo, amados, com uma sede. E ela vai tentar saciar essa sede em homens, no casamento, no relacionamento. Ela teve o primeiro marido. Ela tinha marido, ela tinha família, mas não tinha felicidade. Ela então, algo acontece que ela vai para o segundo casamento. Continua a frustração. Ela parte para o terceiro. Eu imagino quando ela estava chegando no quarto, ela diz: agora eu vou ser feliz de verdade. Aí chega no quarto casamento e ela não é feliz. Ela chega no quinto casamento. 5 maridos. Mas quando chega nos 5 maridos, ela vê a frustração de sua vida. E como Salomão, ela diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então ela tenta experimentar uma experiência diferente. Ela tenta ter um relacionamento agora com um homem que já tinha um relacionamento, um homem casado. E agora ela tem adrenalina, ela tem uma experiência, ela tem uma aventura. Tudo isso, um relacionamento extraconjugal, está ali naquela situação. No entanto, ela vê que buscou, ela só não tem a felicidade. Só não tem a felicidade. Como mais um dia qualquer, ela vai a um poço chamado Poço de Jacó. Ela vai ali para tirar água. Mas quando ela chega para tirar água, tem alguém esperando ela. Jesus Cristo estava ali esperando ela. Até aquele momento era um desconhecido em Samaria, pois ela chama ele de judeu, e não pelo seu nome ou pelo seu título, como era conhecido. Então era desconhecido por ela. E ela pensa ali, um homem qualquer. E ele pede ela água de beber. Jesus, naquele momento, ele ultrapassa a barreira da religião, pois é a maior barreira que separa os homens, é a religião. Jesus ultrapassa a barreira da religião. E ele conversa com aquela samaritana. E ele pede água. Mulher, dá-me de beber. E ela diz: como sendo tu judeu me pedes água, que sou samaritana, e sendo tu judeu? Eles não se davam bem. Jesus começa a dizer a ela: mulher, se você conhecesse aquele que te pede água, conhecesse o dom de Deus, você que me pediria água e eu lhe daria água da vida. Sabe, amado, eu quero trazer uma reflexão para você aqui, que está me ouvindo, que se você tem sede, tem um motivo que você tem sede, que você continua sedento, é porque você ainda não conhece o dom de Deus, e ainda não conhece aquele que pediu água àquela mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede água, você o pediria, e ele lhe daria a água da vida. E quem bebe desta água nunca mais terá sede. É o momento que você entende que tudo debaixo do sol é vaidade, mas acima do sol, Deus começa a dar sentido à sua vida começa a ser mudada, você cessa de ter sede, você encontra em Jesus Cristo a plenitude da sua alegria. A felicidade, amado, a felicidade está em conhecer o dom de Deus, é aquele que pede água. Você pode estar me dizendo: mas irmão Marcos, eu sou crente. Irmão Marcos, eu sou filho de crente. Eu estou na igreja desde criança, irmão Marcos. Mas é uma pergunta que eu tenho para você: você tem sede? Se você tiver sede, você tem vivido uma mera religiosidade. Mas eu te convido a ter um encontro
com Jesus Cristo, o doador da vida, que está dizendo: conheça o dom de Deus, conheça a graça, conheça o presente da vida eterna. Jesus olha para ela e diz: por quê? O Pai busca os que adorem o Espírito em verdade. Não nesse monte, nem no outro, pois ela reconhece que ele é profeta. E ela fala do seu monte onde ela adora. Nós adoramos aqui, os judeus adoram em Jerusalém. Mas quando o Messias vier, aí Jesus fala assim: eis que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Em verdade e em espírito. E ela fala: olha, quando o Messias chegar, ele vai nos revelar tudo isso. Jesus era muito mais que um profeta. Ela viu ele como um mero profeta, dizendo: vejo que tu és profeta. E ele vai agora revelar algo mais profundo. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aleluia, irmãos. Imagina você tendo o privilégio de ouvir o Messias. Sua vida sendo transformada. As palavras que transformam, entrando dentro do seu coração e mudando a sua vida. Pois é esta palavra que está sendo transmitida a você aqui nessa noite. É essa palavra do Messias, que está entrando ao seu coração, está mostrando para você a realidade que você tem vivido, para você ter a sua sede saciada, mudar de vida. Será que você tem sede, amado? Será que você tem sede? Pois você deverá adorar o Pai em verdade e em espírito, a partir do momento que a sua sede ela é saciada. Por isso que digo que o que transforma a vida não é milagre. Não é a pessoa chegar na sua casa e curar o enfermo. Não, isso não muda a vida de ninguém. Não é chegar e andar sobre as águas, isso não muda a vida de ninguém. Multiplicar pão e peixe, isso não muda a vida de ninguém. Ai, meu Marcos, mas Jesus fez esses milagres. Pois é, amados. Mas os pecadores que não iriam crer nele continuaram na mesma situação. Os irmãos lembram que aquela multidão que comeu pão e peixe foi a mesma multidão que no dia seguinte o abandonou? Os irmãos lembram que o Pedro que andou sobre as águas foi o mesmo que negou ele? Os irmãos lembram que certa feita Jesus ele critica a sua terra dizendo: olha, se os milagres que foram feitos em Tiro e Sidom, em Sodoma e Gomorra, elas ainda estariam de pé? Se os milagres que foram feitos em Ti, Corazim, Betsaida. Ou seja, milagre não muda a vida de ninguém, mistérios não mudam a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a pregação do Evangelho, é a palavra do Senhor. Quando se crê nessa palavra, sua vida é transformada, amado. É o Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação de quem acredita. Para a transformação. Me lembro bem, quando eu era ainda um adolescente, estava com 17 anos. Eu me sentia muito triste, depressivo, amargurado. Eu chorava sem saber por quê. Cada um, não sei, os irmãos devem ter suas experiências, eu tive a minha. E eu chorava sem saber por quê. Eu perguntava a Deus por que eu chorava. Eu ia orar e começava a chorar. Depois eu descobri que eu era um jovem depressivo. Com 17 anos eu fui à casa de um irmão da igreja, da onde eu vivia, lá na Água Boa. Peguei umas músicas com ele, no celular, ele enviou para o meu celular. Levei para casa e à noite eu fui ouvir aquelas músicas. Muito triste, como toda noite é. Ficava triste, não sabia por quê. E colocava a culpa em todos ao meu redor. Mas depois eu entendi por quê. Eu tinha sede. E buscava saciar essa sede em várias coisas. Mas nessa noite foi uma noite diferente. Eu ia na boate, quando eu voltava da boate, minha vida continuava a mesma coisa. Não tinha sentido nenhum. Eu via meus amigos beberem, se embriagarem, namorarem, mas a vida deles no outro dia só sobrava ressaca, uma mera lembrança que para sentir aquela emoção de novo teria que ser repetida toda noite, aquela mesma rotina. Então eu também comecei a viver isso, mas essa sede, essa falta no meu coração, ela não era tapada por nada. E nessa noite que eu peguei essas músicas com o meu amado irmão, eu deitei na minha cama, estou com fone no ouvido, ouvindo as músicas, aí chega numa pregação. E na pregação o pregador
ele prega com muita unção de Deus. E Deus fala poderosamente ao meu coração, com aquela mensagem, de tal maneira que no outro dia eu ouvi aquela mensagem umas 4 vezes seguidas, desde de manhã até a tarde. Eu vi aquela mensagem porque a palavra de Deus estava preenchendo o meu coração, aquela sede estava sendo tapada. E eu comecei a sentir o que aquela mulher samaritana sentiu. A alegria, a plenitude. Agora eu encontrei meu objetivo de vida, que era ser pregador do Evangelho. Naquela noite Deus me chamou para pregar a palavra do Senhor. Naquela noite Deus, Ele me convidou, Ele me deu um ministério. Naquela noite Ele saciou minha sede, Ele me mostrou o poder da salvação dEle. A sede foi saciada, amado. Eu encontrei um objetivo de vida. Que Deus dê a graça de que essa mensagem chegue até você, trazendo esse preenchimento ao seu coração também. Para que a sua vida a partir de hoje seja diferente do que é. Para que você encontre um propósito na sua vida, um sentido de vida. E não um propósito que as pessoas tentam colocar em você. As pessoas chegam até você e dizem, tem que ser advogado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas é o que as pessoas querem, não é o que você quer. Mas uma coisa eu tenho para você, o plano de Deus para a sua vida é maior do que o que você pensa. O plano de Deus para a sua vida é muito maior. É muito melhor. Ele vai saciar você, vai transformar a sua vida. E o maior objetivo de Deus para você, mano, é o céu. É a casa dele. É um encontro com ele marcado. O que acontece então com aquela mulher samaritana? Aí Jesus começa a dizer, pois aquele que crê em mim, nascerá dentro dele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Uma fonte entra dentro do coração daquela mulher, Jesus Cristo. Ele faz morada, o Espírito Santo vai para dentro da samaritana, gerando uma fonte de água viva. Que essas palavras entrem dentro do seu coração e se tornem dentro de ti uma fonte de água viva. Que a fé dentro de você seja como água viva que jorre para a vida eterna. Ontem eu estava ouvindo um filósofo brasileiro, ele estava falando sobre felicidade. Ele cresceu na igreja católica, e diz ele que estudou muitos livros, cria em Deus, cumpria com seus rituais e tudo. E ele pensava, aos 9 anos, que, segundo ele, que a felicidade estava em seguir o modelo de Cristo. Mateus 5, 6 e 7. Né? Fala sobre as bem-aventuranças. E ele dizia que Mateus 5 e 7 apresenta a forma de seguir o modelo de Cristo. E seguindo esse modelo, você se tornaria feliz. Ele tentou fazer isso durante vários anos da sua vida, mas chegando na sua idade mais madura, se tornando já um adulto, ele descobriu que ele tentou seguir o modelo de Cristo e nada resolveu. Ele chegou à conclusão de que a felicidade não estava ali. E ele foi e se tornou um ateu. Muitas das pessoas vêm até a igreja e, semelhante a ele, que viveu uma religiosidade barata, vem à igreja, vive um ritual e pensa, a felicidade é ir na igreja. A felicidade é orar. A felicidade será encontrada em jejuar, em meros rituais. Irmãos, isso não é verdade. A felicidade não está em nós seguirmos o modelo de Cristo. Isso não trará felicidade, porque muitos podem tentar seguir o modelo dele. Isso não vai te trazer felicidade. Então o que é que vai trazer felicidade? É Cristo dentro de você. Não é você seguindo os passos de Cristo, mas é Cristo dentro de você. É isso que traz a plenitude da felicidade. Quando eu entendi isso, eu vi que esse filósofo se diz muito inteligente, mas a inteligência dele não passa de esterco diante da sabedoria divina. Eu entendi que Mateus 5 não fala de você seguir o modelo de Cristo. O primeiro versículo das bem-aventuranças diz, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, ele não é você seguir a Cristo, não é uma conduta, não, mas é o Espírito Santo dentro de cada crente. É quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, o reino de Deus começa aí. É isso que é bem-aventurança, amado. É isso que é felicidade, é isso que é alegria. É uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. É isso que é alegria, é isso que é felicidade. Pois o fruto do Espírito Santo é a alegria. Então o Espírito Santo morando dentro de nós. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, através do Espírito Santo, ele e o Pai vêm morar dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de você, amado.
Você tem felicidade. Você tem alegria. Deus, Ele é tudo para você e Ele é tudo em você. Será que você vive aquela palavra que Paulo diz, olha, eis que todas as coisas se passaram. Deus fez uma nova realidade na minha vida, pois uma nova criatura sou. Aquele que tem Cristo é nova criatura. Deus fez uma nova realidade. É Cristo em ti e você em Cristo. Você é tirado da natureza adâmica e você é enxertado na natureza divina. E a natureza divina é imputada dentro de você. Aí vem o Espírito Santo morar dentro de nós. O Espírito Santo vem morar dentro do nosso ser. Nós agora somos guiados por Ele. E Ele dá-nos a paz, Ele nos dá a alegria. Quando essa mulher samaritana encontrou o sentido de vida, quando ela teve um encontro com esse Jesus, quando ela ouviu as palavras dele, ela agora encontrou um sentido para a vida dela. Ela encontrou a felicidade. E ela voltou para a sua cidade. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. O preconceito estava ali atuante. Uma mulher pecadora, adúltera, que não tinha respeito algum. Agora ela volta, depois de um encontro com Jesus, como pregadora do Evangelho. Como anunciadora daquilo que Jesus fez na vida dela. Eu quero, amado, que depois dessa pregação, depois dessa live, eu quero que você volte para sua casa de forma diferente. Eu quero que você olhe para sua família de forma diferente. Eu quero que quando você tiver encontro com seus amigos, você encontre de forma diferente. Talvez você era uma prostituta, ou um cheirador de droga, usuário de drogas, qualquer coisa. Poderia te trazer desrespeito, poderia ser até um ladrão, como Zaqueu. Mas quando você voltar agora, eu creio que as pessoas vão te olhar de forma diferente. Vai dizer, olha, mas não é que ele está mudado, não é que ela está mudada. O que será que aconteceu? E quando te perguntar a razão da sua fé, da sua alegria, você vai responder que Jesus é tudo em você. Que você encontrou sentido para a sua vida, você encontrou um propósito, é Cristo morando dentro de você, e você está indo para o céu. Você será mais um peregrino. Você vai entender que ser filho de crente não muda nada, mas você tem que ter uma experiência com Deus, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquela mulher volta como pregadora do Evangelho, e ela prega. Uma mulher que não se podia ensinar para ela a lei, agora ela vem ensinando o Evangelho. Maria Madalena, depois de estar ali no túmulo de Jesus, Jesus saiu dele, Jesus chama ela, Maria. Ela fica emocionada, Jesus tem um encontro com ela, fala a palavra dele a ela, dizendo, Maria, volte para os meus discípulos e digam a ele que eu vou adiante para Galileia. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Quem sabe hoje Deus está te dando um chamado para atuar com o ide dele. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ide e anunciai. O que Jesus disse ao gadareno, ouça nessa noite. Ah, Jesus, eu quero te seguir. Não, volte para os seus e conte tudo o que eu te fiz. Conte o que eu fiz na sua vida. Conte isso para a sua família. Conte isso para os seus amigos. Não tenha medo. Mas vai ser difícil, você vai enfrentar muitas dificuldades. Contudo, Deus estará contigo em todos esses momentos da sua vida. Assim que eu tive esse chamado que eu contei para os irmãos pouco tempo antes, eu comecei a ler a Bíblia de forma desordenada. Eu queria ler, eu queria terminar, não desordenadamente, assim, de não ter uma disciplina, mas de uma forma que eu não conseguia controlar. Era tanta sede de Deus que eu li a palavra do Senhor, não vi o tempo passar. E alguém chegou até mim e disse assim, do tanto você vai ler, você vai ficar doido. E eu comecei a ler a Bíblia, fui lendo, não dava atenção para ele. Não dava atenção para as pessoas, porque a minha sede era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia nem dar atenção para aqueles que me criticavam. Aí quando eu comecei a estudar outras literaturas cristãs, além da Bíblia, eu fui estudar outros livros, também cristãos. Alguém chegou para mim e disse assim, você vai se tornar um ateu. Você está estudando muito. Você vai desacreditar em Deus. E uma resposta que Deus me deu naquele momento exato, quando essa pessoa falou isso comigo, foi a seguinte, olha, se a minha fé não suporta o conhecimento, por que eu devo tê-la? Por que eu devo tê-la?
Pessoas que começam a estudar e se tornam ateus, irmãos, eles não acreditavam em Deus nem antes, amados. Eles tinham uma fé nominal, era aquela fé que todos aí fora têm. Mas quando você tem um preenchimento espiritual, querido, você vai olhar tudo e tudo vai fazer Cristo crescer em você. Você vai diminuir cada vez mais, você vai ver o quão ínfimo sua mente é e quão grande a revelação de Deus é. Então que Deus possa saciar a sua sede nessa noite. Ele possa transformar a sua vida, te dar aquilo que você ainda não tem, um propósito de vida. Propósito de vida. Como eu até então não tinha, por isso que eu ficava vagando como ondas tocadas pelo vento, de um lado para o outro. Talvez você se sente assim também. Como uma onda que é tocada por todo vento. É para cá. Uma pessoa fala isso, aí você dá ouvido. A outra fala aquilo, você dá ouvido. Você não tem um propósito de vida. Jesus, no momento que você crê nele, ele está fazendo nascer dentro de ti uma fonte. Que o maior propósito é encontrar com ele. E o segundo maior propósito é fazer com que todos vão para o lugar onde você está indo. É o desejo de alcançar vidas e levar juntamente com você. É o que a mulher samaritana fez. E ela foi até aquelas pessoas, pregaram para ela. Aquelas pessoas voltaram, vieram até Jesus e disseram: mulher, não acreditamos mais porque você disse, mas agora porque nós ouvimos ele mesmo. E agora nós cremos. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Agora imagina toda aquela Samaria vindo até Cristo e ouvindo a sua palavra. A mulher teve a história mudada. O apóstolo Paulo teve a vida mudada, o apóstolo Pedro teve a vida mudada. Quanto tempo eles andaram errantes. Mas no momento que tiveram um encontro com Cristo, as suas vidas foram transformadas da noite para o dia. E a maior felicidade, amados, nós temos felicidade nessa terra porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, que cremos nele, que cremos em Cristo, é a fonte dentro de nós. Vai chegar a um dia que essa felicidade ela vai chegar ao ápice. Quando será isso, irmão Marcos? Quando chegar o dia que nós vamos encontrar com ele. Nós vamos vê-lo tal como ele é. E assim como ele é, também seremos. Isso aí é o ápice da felicidade. Quando nós entrarmos na cidade cujo Deus é arquiteto. Naquela cidade ali, amado, as ruas são como ouro. As paredes, o escritor de Apocalipse diz que elas brilham como pedras preciosas. Nomes escritos naquela cidade. A árvore da vida no centro do jardim, um rio que corre no meio da cidade. Aquela árvore dá 12 frutos por ano. Mas o que me traz grande alegria não é esse aspecto da cidade, não. O que me traz grande esperança e felicidade é que naquela cidade não vai haver mais sol e não vai haver mais lua. Aí você me pergunta, por que, irmão Marcos, não vai ter sol nem lua? Porque Deus será a nossa luz. E a palavra dele diz que nós seremos povo de Deus. E Deus será conosco, o nosso Deus, o Senhor, habitará para sempre conosco, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tudo vai passar. A luta, a angústia, vai passar. Não veja isso, irmãos, como uma mensagem que eu estou dizendo para você, como um incentivo, como os coaches estão dizendo, pregando aí que você tem potencial, que você deve conseguir, uma pregação estoica. Não é isso que eu estou pregando a vocês. Estou pregando a vocês, irmãos, encontro com Jesus, é vida transformada. É vida transformada com Cristo Jesus, o Senhor. Esses dias, eu estava ouvindo um testemunho de alguém, certo pregador. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu tinha um paletó de tantos milhares de dólares, tirei esse paletó e dei para uma outra pessoa. Logo depois daquele momento, um outro pregador trouxe para mim um relógio de ouro, muito caro. Nunca tinha visto um relógio tão caro na minha vida. E ele me deu aquele relógio. Naquele momento, o Espírito Santo falou com ele que Deus abençoe o justo. Sou fiel ou não sou? Irmãos, o que eu imagino? Eu fico imaginando
um Lázaro da vida ouvindo essa pregação. Lázaro, a vida toda à porta do ímpio, comendo migalhas, cheio de lepra, com o cachorro lambendo as suas feridas. E ele era crente, pois quando ele morreu, ele foi para o céu. Imagino ele ouvindo essa mensagem: Deus abençoa o justo, relógio de ouro. E ele lá vendendo almoço para comprar janta. Eu fico imaginando quantos crentes que têm vivido aqui. Aí houve um testemunho maravilhoso daqueles homens ricos e dizendo que realmente Deus fez milagre, deu para ele muita riqueza, uma empresa maravilhosa. Enquanto meus irmãos lá na Síria estão sofrendo, estão sendo martirizados, cabeça cortada, tortura, por causa do Evangelho. Quantos deles sentem-se como Asaf? Realmente Deus é bom para Israel. Quanto a mim, meus pés quase se resvalaram, quase que eu desviei. Quase que eu me desviei da presença do Senhor. Salmo 73. E Asaf diz: quando eu olhei para os prósperos, eu quase me desviei os pés. Porque como Asaf ele era levita, ele só tinha Deus como herança. Porque ele seria enterrado na cova que o pai dele foi enterrado, que o avô dele foi enterrado. Ele viveu na casa que o pai dele viveu, que o avô dele viveu, porque um levita não tinha herança na terra. E ele olha para os ricões, e eles dizendo: eu sou abençoado por Deus. Vê Salomão com 1000 mulheres, um homem ímpio, 1000 mulheres, com cavalos do Egito, desobedeceu a Deus, e um homem feliz da vida. E Salomão dizendo: assim Deus abençoa o justo. Imagina, Asaf ouvindo aquele salmista dizendo: olha, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E Asaf mendigando pão. E Asaf sofrendo. Qual o entendimento? Eu não sou justo. Asaf entrou em depressão. Eu imagino que antes dele terminar de escrever o Salmo 73, ele resolve fazer uma oração. E ele entra no santuário. E ele diz: mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu atinei para o fim dos ímpios. E entendi que Deus os coloca em lugares escorregadios para que tombem. Quanto a mim, nesta vida Deus é a minha fortaleza. E quando eu partir, Ele me receberá na glória. A sede de Asaf foi saciada. A mente dele foi esclarecida. Ele teve um entendimento do que realmente tem valor e do que não tem. Lázaro, ele entendeu, amado, o que tinha valor e o que não tinha. Como disse certo pregador, Lázaro era tão rico, mas tão rico que o dinheiro não fazia falta. E o rico era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tinha era o dinheiro. Então que você não valorize essas coisas materiais. Valorize a presença de Deus em você. A felicidade está aí. Não é ter coisas materiais, não é possessões. Mas é você ter Cristo Jesus dentro de você, morando em ti. Esta é a verdadeira felicidade. Esta é a verdadeira alegria. Um dia os discípulos chegaram para Jesus, dizendo: Jesus, os demônios nos obedecem. Nós fazemos milagres. Nós oramos e as doenças vão embora. 72 pessoas falando isso para Jesus. 72. Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão tão equivocados. Vocês estão tão errados nesse pensamento. Porque a felicidade... Aí Jesus começa a dizer: olha, não se alegrem porque os demônios se submetem. Não se alegrem porque quando vocês oram as doenças vão embora. Não se alegrem por isso. Não se alegre, meu amado irmão, porque você conseguiu uma bolsa na faculdade. Que essa não seja a sua fonte da alegria. Não se alegre porque você conseguiu um carro novo. Que isso não seja a sua fonte da alegria. As conquistas. Mas primeiramente se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre por causa disso. Porque por causa dessa fé, você terá coragem de abrir mão da própria vida. Porque você tem uma vida vindoura que ainda está por vir. Esta é a felicidade. A mulher samaritana. O que aconteceu então, irmão Marcos, com a mulher samaritana? Para concluir, amado. Versículo 28. Eu creio que vai acontecer com muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite. A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver o homem que falou tudo que eu tenho passado.
que ela fez? Ela deixou o seu cântaro. Quando você encontra a fonte da água da vida, você renuncia. Você renuncia. Você abre mão das coisas. Aquilo que te trazia felicidade antes, você fala, eu não quero mais. Porque agora você encontrou a fonte da água da vida. Você encontrou algo superior. Os irmãos devem conhecer a irmãzinha. Ela foi até a igreja onde eu estou trabalhando, contou um belo testemunho ali, diz ela que quando ela deixou a bebida alcoólica, quando ela se converteu, ela abandonou a bebida, abandonou o cigarro, abandonou tudo. Alguém encontrou ela e perguntou a ela assim, Zinha, vai dizer para mim que a bebida não é boa. A bebida é boa, Zinha. Como você pode dizer para mim que não é? Duvido você ter coragem de dizer para mim que ela não é boa. A Zinha deu uma resposta muito sábia, diz, realmente a bebida é boa. Mas o que eu encontrei é muito melhor. E a bebida não tem valor perto do que eu encontrei. O cântaro dessa mulher samaritana, ela não tinha valor mais, depois dela ter tido um encontro com Jesus. Que mudou a sua vida, que transformou. Uma coisa que eu vejo, amor, a igreja de Cristo tentar imputar a doutrina cristã em pessoas que não são crentes. Chegar para um casal homossexual do mundo aí, dizer para eles que isso é errado, que não devia... Para que isso, meu irmão? Para que isso? A pessoa está lá fumando e você chega para ele e vai tentar doutrinar, para com isso que isso é errado. O que vai mudar na vida dessa pessoa? Eles não são crentes, não são cristãos. O que você deve fazer então? Prega o evangelho. Se eles crerem no evangelho, o evangelho entrará dentro dos seus corações, suas vidas serão transformadas, eles encontrarão a fonte da água da vida, e eles renunciarão tudo aquilo que desagrada a Deus. Não precisa nem falar com eles que aquilo desagrada a Deus, eles terão esse entendimento. Então o que nós não devemos ficar tentando doutrinar o mundo, devemos entregar a Cristo Jesus. Sabe por que as pessoas às vezes vão na boate? É porque eles têm sede. Em vez de ficar criticando, mostre a água da vida. Sabe por que as pessoas estão fazendo coisa errada? É porque têm sede. Porque são escravos do pecado. Apresenta Cristo Jesus que Ele é o poder de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nos livra do corpo dessa morte. O que significa nos libertar do corpo dessa morte? É que enquanto não somos cristãos, irmãos, nosso corpo nos domina. Mas ao ter um encontro com Cristo, Cristo começa a ser o rei do nosso coração. Nós vamos todos os dias marchando com Cristo, melhorando cada dia mais. Errou hoje? Faz o que está escrito em João. Arrependa-te, peça perdão dos seus pecados. Pois nós temos um advogado fiel. Ele é Jesus Cristo. E vai andando, vai caminhando. Mas a sede, nunca mais. Deixa o cântaro. Convido a você a deixar o cântaro. E depois que você deixar o cântaro, você vai voltar para a sua casa de forma diferente. As pessoas vão ver Jesus em você. E a sua vida vai ser realmente transformada. Eu fui o primeiro evangélico cristão da minha casa. E minha mãe, meu pai, meus irmãos não eram. Quando eu me converti, eu peguei a Bíblia e levei para casa. Alguém me deu uma Bíblia, eu levei para casa. Comecei devagarzinho a pregar para eles. Comecei a orar pelos meus irmãos, pelo meu pai e pela minha mãe. Meu irmão, pouco depois de eu me converter, ele se converteu também. Passou mais um tempo, meu outro irmão se converteu. Mais um pouco de tempo, meu pai se converteu. E pela minha mãe eu orei muito tempo. Aí, certo dia, estava aqui em Diamantina, quando meu irmão me ligou. Ligou emocionado, dizendo, olha, aconteceu algo aqui extraordinário. Uma irmã de Diamantina veio aqui na roça, pregou para a mãe, e ela chorando, chorou uns 5 minutos de mão levantada. Ela diz, hoje eu quero servir a Cristo Jesus, o meu Senhor. E ela disse, naquele momento, que a visão dela foi esclarecida. Diz ela que conseguiu ver luz em tudo. Agora ela entendeu o Evangelho e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu fui só contar o que Jesus fez da minha vida. Eu fiz igual a mulher samaritana, eu fui para minha casa contar o que Jesus fez da minha vida. Eu creio que isso vai acontecer na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje. Porque eu creio que hoje Jesus falou ao seu coração. Eu quero orar por você, amado. Deixa o cântaro. Deixa o cântaro.
Senhor nosso Deus, quero agradecer, ó Pai, por essa noite. Quero agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está me ouvindo. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa transformar a vida de cada um. Pai amado, em nome de Jesus, o coração de cada um. Que o reino dos céus, Pai, venha gerar uma fonte de água viva dentro dos seus corações, Pai. Que quem ficar perto deles venham ser transformados pela sua palavra. Como, Pai amado, o ditado, Senhor, é verdade. Quem fica perto de crente se torna crente. Pai amado, que essa vida eterna que vai estar dentro deles seja transferida, Pai, para aqueles a qual eles vão chegar perto. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por eles e agradeço pela sua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. A paz do Senhor.